Galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha casa, isolado por conta do coronavírus. Espero que vocês também estejam isolados, até porque a gente necessita o quanto antes conter a disseminação do vírus para que a gente consiga o mais rápido possível voltar para as nossas atividades normais. Enquanto essas atividades não se normalizam, cá estou eu fazendo essa videoaula para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam, aliás, e que vocês também estudem, até porque quarentena não é férias. Então a gente vai tentar o máximo possível continuar com as nossas atividades normais e eu conto com vocês para que vocês estudem em casa e eu estarei sempre aqui para disponibilizar essas aulas para vocês. Então fiquem atentos à aula, eu vou postar a cada assunto um vídeo diferente e eu espero que vocês colaborem com o tio e vai dar tudo certo. Então, aguardem a aula. Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como prometido, está aqui a nossa videoaula. O assunto de hoje é artigo de opinião. Eu primeiramente faço a pergunta para vocês. Vocês sabem o que são artigos de opinião? É claro que sim, a gente já viu em sala de aula e hoje a gente vai ampliar esse nosso conhecimento que nós já construímos em sala e agora em casa você vai com certeza aprender um pouco mais. Gente, então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa videoaula, eu sugiro que vocês dêem um pause, tá? Para que vocês possam ler o artigo de opinião Como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra, que está lá na página 57. Dê uma conferida antes de vocês continuarem com a nossa videoaula, porque essa leitura será necessária para o entendimento da explicação. Beleza? Vamos lá. Gente, esse assunto não é novo, vocês já viram, mas agora eu vou dar uma reforçada, de modo que a gente tenha esse conhecimento sobre o artigo de opinião bem embasado, bem dito, certo? Uma vez que isso vai ser essencial para a construção do texto argumentativo de vocês lá para o Labore, como também para resoluções das nossas questões, tanto as do livro e dos exercícios, como também para a nossa prova, beleza? Então vamos lá. Gente, o artigo de opinião é um gênero textual jornalístico. Isso significa que a esfera comunicativa a qual pertence esse gênero é dentro da esfera da informação, dentro da esfera lá do jornalismo. E qual é o propósito comunicativo de um artigo de opinião? Primeiro, é mostrar a opinião de uma determinada pessoa, que no caso será o articulista, quem escreve artigo de opinião chama-se articulista, e posteriormente vai se destinar a apresentar uma tese. Novamente eu vou falar para vocês que a tese nada mais é do que esse relacionamento entre um aspecto problema e uma opinião, um ponto de vista acerca desse problema que surgiu, tá certo? E a partir dessa tese, o articulista ele vai selecionar argumentos, ou seja, ele vai fundamentar a tese dele por meio desses argumentos, com a finalidade de convencer o leitor a se alinhar ao ponto de vista assumido pelo autor. Ou seja, o escritor, no momento em que ele está escrevendo esse artigo de opinião, com toda certeza ele vai elaborar as melhores estratégias argumentativas, selecionar os melhores argumentos com uma finalidade que é simples: convencer o leitor acerca daquilo que ele está dizendo ali dentro do texto dele, beleza? E o artigo de opinião ele vai ser também esse gênero textual escrito, verbal, ou seja, ele vai estar ali sempre utilizando da verbalidade, ou seja, das palavras, para ele se construir, tá certo? E Daniel, como é que esse artigo de opinião ele vai se basear? Gente, o artigo de opinião ele se baseia basicamente com os fatos que acontecem na nossa sociedade, que são noticiados pela esfera jornalística também, por meio das notícias, tá? Ou também sobre as situações relevantes que são de grande interesse da sociedade, beleza? Outro ponto importante a ser dito sobre o artigo de opinião
é que o público-alvo ele varia conforme o suporte em que este artigo de opinião é publicado. Como assim, Daniel? Por exemplo, se eu tenho um artigo de opinião que o assunto essencialmente é sobre política, os leitores desse artigo de opinião, ele evidentemente será uma pessoa interessada em notícia, ou seja, o público ele sempre vai estar em conformidade com o assunto do artigo de opinião. Mas não fica somente isso. Geralmente, os artigos de opinião sobre política, economia, educação, essas instâncias sociais maiores, eles são veiculados nos jornais impressos. Entretanto, outros artigos de opinião, que são geralmente de temas comuns à sociedade e outros temas que não sejam interligados diretamente com economia, política, educação, eles vão ser publicados na internet, que é o local onde as pessoas mais têm acesso a artigos de opinião, porque são vários os assuntos. Então, gente, o público-alvo ele vai variar bastante a respeito do suporte. Se o suporte é a internet, o público vai ter ali uma variedade e também o assunto ele vai propiciar a busca. E quando está ali no jornal impresso vai ser bem diferente, tá certo? O público vai ser já um público mais velho ou aqueles interessados mesmo, que querem ver o jornal, sentir o cheiro do jornal, ficar ali, mantendo a rotina, tudo mais. Passando para outro ponto, gente, a gente aqui especialmente vai falar sobre a polêmica, tá certo? O texto do artigo de opinião ele é construído com base em assuntos que são polêmicos, ou seja, há opiniões que se dividem ali. Então, esses assuntos em que se vinculam os artigos de opinião, ele sempre vai ser relacionado com o tema polêmico. Polêmico por quê? Porque sempre aquele assunto vai dividir opiniões entre as pessoas que leem aquele artigo, tá? Algumas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar, e a polêmica se instaura nesse exato momento aí, quando a pessoa concorda ou discorda, tá? Então essa divisão vai fazer com que o assunto seja um assunto polêmico. E quando o assunto polêmico, ele dá mais margem para que as pessoas selecionem argumentos defendendo ainda mais o seu ponto de vista, tá? Nesse sentido, o articulista, ele determina um posicionamento e, a partir disso, constrói seu ponto de vista com base em argumentos sólidos. Então, galera, a partir do tema, seja ele polêmico ou não, mas majoritariamente será polêmico, o articulista ele vai determinar o posicionamento. Ele vai dizer se ele é contra ou se ele é a favor daquilo. Se ele for contra, ele vai selecionar argumentos para defender o seu ponto de vista de que ele é contra esse assunto. Ou se ele é a favor, ele vai selecionar argumentos que vão determinar o seu posicionamento a favor daquele assunto. Um exemplo disso, se o assunto for, por exemplo, deixa eu pensar aqui sobre o aborto, certo? O primeiro tema aqui que apareceu na minha cabeça, se for sobre o aborto, então se uma pessoa é a favor, ela vai selecionar os argumentos para defender o seu ponto de vista, que é a favor do aborto, ou se ela for contra, ela vai selecionar argumentos sólidos que vão defender o seu ponto de vista. Então, essa parte desse assunto polêmico, desse posicionamento, desse ponto de vista, é muito simples de ser entendido, beleza? Galera, então vamos lá. Passando para outra parte, aqui antes a gente estava falando, mas o aspecto conteudístico, o que é que o artigo de opinião ele vai conter. Agora a gente já parte para uma outra ala do artigo de opinião, que é a estrutura. Como é que ele se organiza, certo? Na sociedade, na comunidade discursiva, ou seja, as pessoas que produzem os artigos de opinião, como é que eles estruturam esse artigo, beleza? Então eles vão começar, como toda tipologia, certa, argumentativa, majoritariamente será isso aí, uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E vai começar na introdução apresentando a tese do autor, dizendo ali claramente qual é o seu ponto de vista e qual o aspecto problema
daquele artigo de opinião. Então, ele sempre vai começar com essa tese do autor, tá certo? É essencial que se inicie com a tese. A partir da tese, gente, então, é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, que a tese é um elemento essencial para o desenvolvimento do texto. Por quê? Sem a tese, não há como desenvolver os argumentos. Por quê? Lá nos parágrafos onde conterão os argumentos, tá certo? Que defendem a tese, que é justamente a parte do desenvolvimento. Se eu não tiver uma tese, eu não tenho como construir argumentos que vão defender o quê? O que é que eu estou defendendo? Então a tese ela tem que sempre estar muito bem esclarecida já no início para que o desenvolvimento ele seja não seja, como é que eu posso dizer? Não seja comprometido, tá? Então, a tese tem que estar ali para que o desenvolvimento não seja comprometido a partir dos argumentos. Então, gente, a partir da tese é que a gente vai selecionar os argumentos coerentes. Então, se a minha tese se relaciona com dados, os meus argumentos, eles sempre vão ser o quê? Majoritariamente os dados. Então, ali é uma estratégia de comprovação, né? Como a gente já viu nas estratégias argumentativas. Outro ponto aqui na estrutura que é a conclusão. E a conclusão ela se pode dar por duas formas, que é o desfecho do texto, isso é claro, tá? E eu posso ou retomar a minha tese com outras palavras, óbvio, e ali eu reafirmar aquilo que eu estou dizendo, ou como também eu posso sugerir, certo? Uma resolução para o problema que foi discutido a partir da tese, tá? Então, se uma pessoa escreve a sua tese é de que o aborto ele não pode ocorrer e ela seleciona argumentos que comprovam isso, ali no final, ou ela reforça a sua tese, reafirmando que o aborto não pode acontecer, ou ela apresenta uma solução. Geralmente é colocado mais a sugestão, tá? Em vistas da redação do Enem. Entretanto, a retomada da tese também é um elemento que pode aparecer na conclusão. Beleza? Gente, no artigo de opinião, tá certo? Essencialmente, eu posso dizer que são nos textos argumentativos em geral, tá? Mas a gente está falando de artigo de opinião, então a gente vai focar nele. Galera, existe determinadas marcas linguísticas que vão aparecendo dentro do texto, tá certo? Que elas vão ter como mostrar com mais clareza para o leitor qual é o posicionamento do autor em relação àquele assunto, tá? Isso a gente vai chamar de modalizadores. No livro de vocês aparece só como modalizadores, mas, em outras palavras, a gente pode chamar isso de marcadores discursivos. Então, esses modalizadores ou marcadores discursivos, eles vão funcionar dentro do texto, evidenciando para o leitor qual é o posicionamento do leitor acerca, ou o posicionamento do autor acerca daquele assunto que ele está debatendo ali no artigo de opinião. Por exemplo, lá no artigo de opinião sobre o plástico, no início do livro, aparece esse trechinho aqui, ó. Esse é um gigantesco problema que deve ser enfrentado urgentemente. Percebam que existem duas palavras que estão grifadas, gigantesco e urgentemente. Gigantesco é um adjetivo e urgentemente é um advérbio de modo, tá certo? E essas duas palavras vão reforçar, tá, a tese do meu camarada que escreveu isso aqui. Ou seja, esse é um gigantesco problema, ou seja, isso não é qualquer problema, é um gigantesco problema que deve ser enfrentado urgentemente, ou seja, de modo urgente. Não é um problema que deve ser enfrentado calmamente, friamente, não, tem que ser urgentemente. Ou seja, ele determina que o seu posicionamento é esse, a partir da utilização desses modalizadores. E Daniel, que tipos de modalizadores a gente mais vai encontrar dentro dos textos argumentativos? Advérbios, sobretudo os advérbios de modo, tá certo? Adjetivo
como aqui está muito bem colocado, determinados usos de pronome que são visualizados perfeitamente como os pronomes possessivos, como o nosso, o meu, tudo isso vai determinar esses modalizadores. Tá? Então, gente, esses são alguns exemplos de classes de palavras as quais conterão os modalizadores discursivos, beleza? Modalizadores discursivos, ou os modalizadores, tá? Ou os marcadores discursivos. Desculpa aí pelo engano. Então, gente, outro fato importantíssimo dentro do texto de vocês, do artigo de opinião, são esses elementos de coesão. E aí vocês devem estar se perguntando o que é. A gente já viu em sala de aula o que são esses elementos coesivos, e esses elementos coesivos nada mais são do que determinadas marcas linguísticas que vão servir para organizar o texto com o intuito de deixá-lo mais fluido. Então, galera, aqui no livro de vocês vai focar especialmente na coesão sequencial, que é aquela construída por meio de conectivos, e esses conectivos eles vão ligar, tá certo? Frases, orações ou períodos, parágrafos também, e eles vão ter essa função justamente de fazer essa ligação para que o texto ele esteja juntinho, todo concatenado, e a partir dessa concatenação ele possa se tornar fluido, tá? Então, especialmente esse tópico aqui, ele vai falar sobre os conectivos de adição e de oposição. Basicamente, gente, a coesão, quando ela é construída por meio dessas relações de adição, a adição é juntar, tá certo? É como lá na matemática, juntar um elemento ou outro, aí vai fazer essa junção aí, essa colinha, tá? E quando um elemento coesivo, tá, ele é utilizado com essa finalidade de adicionar alguma coisa, essa alguma coisa nada mais é do que ou uma informação ou um argumento ao outro. Ou seja, se eu for adicionar uma informação, eu vou utilizar aí um conectivo de adição, tá? Então, se eu for adicionar uma informação, vou pegar esse conectivo, vou juntar ali a outra. Ou também, como se eu fosse os argumentos. E de oposição, quando eu vou adotar ali uma contra-argumentação, ou seja, a minha tese ela é essa, mas eu vou contra-argumentar, eu vou de encontro a essa tese, eu vou contrariá-la, ou seja, eu vou utilizar esses recursos coesivos que vão mostrar a oposição de ideias naquela construção textual. Então, galera, basicamente esses conectivos, eles vão ser, falando agora em classes de palavras, serão as conjunções coordenativas aditivas e as de oposição, as conjunções coordenativas adversativas. Aí vocês devem estar se perguntando, quais são esses conectivos, Daniel? São esses aqui, galera. Então, olhem aqui, conjunções e locuções conjuntivas adjetivas. E a gente vai ter aí nas aditivas, tá? Ó, e, nem, também, bem, como, não só, mas também, ainda e etc, porque ainda continua, tá? Galera, aqui na verdade não são conjunções e locuções conjuntivas adjetivas, não. São conjunções e locuções conjuntivas aditivas, tá? Eu errei aqui, então são aditivas. Eu peço perdão pelo erro, tá? Então, galera, quando eu vou construir uma informação, geral, o mais usado com certeza é o i, certo? Não tem como, mas eu posso fazer também adicionar uma informação utilizando também, bem, como, não só. Quando eu digo assim, não só as relações pessoais, elas são modificadas, as intrapessoais, elas também são, tá? Eu posso usar o mais também, ou mais ainda, tá? Ela não foi à praia, mas ainda ela vai ao supermercado. Ou seja, eu fiz uma adição de uma outra informação utilizando esses conectivos aqui. Lembrando que esses conectivos eles são utilizados para construir tanto frases como períodos, como parágrafos. Ou seja, a gente vai ter essa utilização dentro desses aspectos estruturais dentro do texto, tá? Não fica somente no nível da frase, parte para o texto. E aí, quando parte para o texto, vai fazer essa junção.
Passando para o outro ponto, as conjunções e locuções conjuntivas adversativas serão essas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. O mais utilizado é o mas, tá? O mas sem o i, certo? Que vai ser sinônimo daí do amigo dele que tá aí ao lado, porém, tá? Mas, gente, por que eu estou mostrando esses conectivos de adição e de oposição para vocês? Geralmente, quando vocês estão ali na construção textual, vocês têm uma tendência a escrever somente um. Quando o texto começa e ele vai até o final com i. E aí a pessoa, ó, tem tantos outros aí, o nem também, bem como não só, mas também, mais ainda, e não utiliza, só utiliza o i. Então aqui eu estou mostrando para que vocês possam conhecer outros elementos coesivos que vocês podem substituir ali no momento do texto para não ficar tão repetitivo, tá? Tem o todavia, o contudo, entretanto, que são tão utilizados também, não por vocês, mas as pessoas que são mais especialistas dessas construções textuais, e é por isso aqui que eu estou mostrando para que vocês também se tornem especialistas tão quanto essas pessoas são, tá? E o assunto se encerra por aqui, tá certo? Aí, o outro assunto eu vou gravar na próxima videoaula. Então, gente, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Sobre o que é o artigo de opinião, como é que ele ocorre dentro da sociedade, quais são os assuntos que são veiculados dentro de um artigo de opinião, como é que ele se estrutura, a utilização de modalizadores para determinar os posicionamentos do escritor e mostrar isso para o leitor, de modo a compreensão ficar mais fácil, como também a utilização desses conectivos de adição e de oposição. Espero ter me feito claro, ter me feito entender sobre esse assunto, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar, tá certo? Pelos canais, tanto o WhatsApp como o Instagram. E eu vou estar prontamente para retirar as dúvidas que vocês, porventura, terão. Certo? Então, gente, um beijo. Galera, só adicionando uma informação, os exercícios estão lá nas páginas 59 e 60, especialmente nas questões 29 a 36. Então, faça o exercício referente a este assunto. Um abraço.